Salmo de número 34, nesse sábado de manhã, hoje dia 25, diz assim o texto, no Salmo 34: Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre os louvarão. Minha alma se gloria no Senhor, ouça os oprimidos se alegrem. Proclamem grandeza ao Senhor, comigo juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de toda a sua tribulação. Amém? Pode sentar. Então ele está dizendo assim que nós temos que bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. Em toda situação a gente tem que bendizer o nome do Senhor. Às vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente não tem nem força, né, para bendizer o nome do Senhor diante das dificuldades. Algumas pessoas que a gente conhece e de que alguns parentes estão com essa enfermidade, então é bem difícil passar por esse processo. Dentro da família, alguém que está internado, está entubado, né? Está no respiratório e está nessa situação. Então é mais difícil. Diante da luta, da prova, da tribulação, é difícil. Mas o salmista Davi, ele está dizendo que a gente tem que bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. A gente tem que bendizer o nome dele. Por quê? Porque você veja bem, vai seguindo o texto, e aí então ele vai dizer que ele tem que bendizer o nome do Senhor, e os lábios dele sempre louvarão, nossos lábios sempre tem que louvar o nome do Senhor. A nossa alma tem que se gloriar no Senhor. E aí então, quando há uma manifestação da busca do Senhor, que é falar com Deus, clamar a Deus, então aí no versículo 4, ele ouviu a oração. O Senhor ouviu. Ele buscou o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrarão decepção. O pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então, a ação de bendizer o nome do Senhor vai trazer com isso a condição de nós clamarmos a Deus e Deus nos ouvir. E para mim, o mais importante nas nossas vidas é isso. É a gente clamar, é a gente pedir, é a gente falar com Deus e Deus ouvir. E Deus ouvir. No caso aqui do texto, ele vai dizer não somente essa condição de ouvir, como se manifestou como resposta. Então, ouvir já está bom. Deus nos ouvir nas nossas dificuldades, nas nossas situações, nos nossos temores, nas nossas tribulações, já é bom. Agora, ele responder é melhor ainda. É bom demais. É bom demais. É bom demais. É como uma pessoa que está num sufoco, uma pessoa que está num desespero grande e precisa de alguém, então ele louva o nome do Senhor, ele fala, ele faz a sua petição, né? Faz o seu pedido e o Senhor ouve. E aí então o Senhor responde. Então ele está dizendo aí que aí então esse rosto, né, dessa pessoa que falou com Deus, que adorou ele, louvou ele, e fez o pedido, e o Senhor respondeu, é um rosto alegre, é um rosto de alegria. É aquele papel que nós falamos, que foi sábado passado, do pai e do filho, né? De que o pai, quando ele corrige, o pai também ele atende, e o filho se alegra, né? Quando um filho pede para o pai algo, e o pai tem condições de dar, o filho fica muito alegre. Então é isso que o texto está dizendo no caso do salmista Davi, de que o Senhor então ouviu o pedido dele.
E aí então essa pessoa, ela vai ter alegria. E aí a luta, aquilo que se manifesta na pessoa, né, é uma alegria radiante. No meu texto está dizendo assim, no versículo 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele, o versículo 5, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrarão decepção. Então esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então ele clamou, Deus ouviu e livrou de todas as suas decepções. No versículo 5, né? E no versículo 6 ele vai trazer a libertação das tribulações. E é isso que nós precisamos, né? O livramento das nossas tribulações, das nossas dificuldades. Porque o livramento para nós hoje, na situação que nós vivemos, a igreja está vivendo, já é uma bênção. Porque você vê, ó, o que estão dando valor? Estão dando valor à importância da vida. Então eles estão batendo na tecla, a mídia, a televisão,